Novidade a respeito do caso do padre Robson de Oliveira. O programa Fantástico da Rede Globo de televisão conseguiu parte de documentações que estavam com o Ministério Público em relação a esse caso. Inclusive, esses documentos prometem ser elucidantes em relação ao que está acontecendo, porque, como todo mundo sabe, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele trancou o caso relacionado ao padre, mas o Ministério Público não aceitou esse trancamento e já entrou com um recurso. E nesse recurso já tinha dado aí detalhes sobre supostos laranjas que teriam ganho dinheiro aí em nome do padre, muitos deles pessoas humildes, como uma empregada doméstica. E na chamada, gente, do programa Fantástico da Rede Globo de televisão, a TV Globo mostra, inclusive, essa situação aqui, que eu estou dando um print para vocês no Globoplay. A gente não pode passar o vídeo por conta dos direitos autorais, mas o Fantástico ele conseguiu os vídeos, né, alguns vídeos que mostrariam esses supostos laranjas sendo enganados aí pelo padre Robson de Oliveira, pessoas humildes que não saberiam a situação envolvendo o religioso. A gente já vai dar mais detalhes a respeito disso para você, claro. O padre Robson de Oliveira ele nega tudo isso. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você ainda não conhece o nosso programa, olha só como é simples e fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí tranquilamente o sininho no seu YouTube, no seu celular, é fácil, é simples, você ativa o sininho e, claro, clica no OK, clica no joinha, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Situação cada vez mais complexa para o padre Robson. A gente tem agora essa reportagem do Fantástico que mostra mais um capítulo do que envolve o religioso. Depois da decisão do trancamento da investigação por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, agora o programa da Rede Globo consegue aí vídeos como esse que mostra uma senhora, né? Olha só, essa doação no dia 23 de fevereiro de 2017 de 3 milhões de reais, 290.673 reais. Essa foi a chamada, gente, exibida ontem pelo Jornal Nacional em relação a esse caso, porque é um caso que está, claro, movimentando o Brasil inteiro. Vocês veem aqui, olha só que essa mulher, ela é confrontada, né, por uma repórter da TV Globo, e olha só o que ela diz a respeito dessas doações. Nunca, minha filha, eu não tenho condição disso não. Você vê que é uma mulher bastante simples, que ela está num local muito simples e que ela fica completamente assustada ao ser confrontada por essa repórter da TV Globo, por essa produtora da TV Globo, sobre essa suposta doação. E ela diz isso. A gente não pode passar o vídeo, mas pode mostrar o print, que é exatamente esse momento em que a mulher diz: nunca, minha filha, eu não tenho condição disso, não. Porque agora, com as informações do Ministério Público, algumas das informações acabaram sendo vazadas pela imprensa e a imprensa agora pode confrontar a própria decisão do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça ele disse que trancou o caso relativo ao padre Robson de Oliveira porque as provas não seriam substanciais, não seriam fortes. Só que aí o Ministério Público ele ficou perplexo, achou muito estranha a decisão do tribunal, porque foi uma decisão rápida e porque teria provas aí realmente complexas, como por exemplo uma lista de supostos laranjas que estariam envolvidos com o padre Robson. Gente como uma empregada doméstica que teria um salário na AFIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, de apenas R$ 1.000, mas que durante aí, os últimos anos teve uma conta dessa doméstica, por exemplo, que fez um repasse de 4 milhões de reais. No nome dessa doméstica também estava uma sociedade em uma rádio, em uma não, em algumas rádios da região de Goiás, estaria até um nome de um avião, gente. A doméstica teria um avião, uma casa na praia. Ela confessou que o padre Robson teria chamado ela e explicado que ele não poderia colocar o nome da FIP, porque a lei brasileira não permitia, então usaria o nome dela para fazer isso, mas depois tiraria o nome da doméstica. Ela foi na confiança, ela colocou o seu nome, mas agora ficou toda essa situação, mas ela não seria a única. A gente vê agora essa senhora aí, por exemplo, que é confrontada pela reportagem da Globo,
há uma doação aí de 3 milhões de reais no nome dela, um repasse de 3 milhões de reais, e ela fica assustada ao descobrir essa informação. Nunca, minha filha, eu não tenho condição disso não. Uma mulher aí ela está vestida de maneira bem simples, provavelmente estava limpando a casa, que está até um pouquinho suja, e a gente vai ver esses vídeos e parte dessa documentação no Fantástico. O Tribunal de Justiça, depois que o Ministério Público começou a divulgar algumas provas, ele tomou uma decisão, que foi de retirar essas provas das mãos do Ministério Público. Agora o Ministério Público ele tem um prazo, mas ele não vai devolver para quem pegou, não. O pedido da defesa do padre Robson é que essas provas fossem devolvidas. Só que não ficou nenhuma coisa nem outra. Após a má repercussão, claro, da decisão do Tribunal de Justiça e desse vazamento de informações, que seriam aí de informações com provas aparentemente substanciais em relação ao caso, o Tribunal de Justiça mandou que essas provas colhidas pelo Ministério Público fossem guardadas em juízo, ou seja, elas vão ficar num depósito da Justiça até que haja uma decisão do caso. Não há um tempo para que essas provas fiquem aí guardadas, mas, claro, há uma segurança nesse momento em relação a ela. Só que boa parte das provas já acabou sendo divulgada até pela própria imprensa e o Fantástico vai hoje fazer uma reportagem ampla, uma reportagem com detalhes bem importantes em relação ao caso do padre Robson de Oliveira. A defesa, gente, do padre Robson de Oliveira, desde que começou esse caso, desde que começou a Operação Vendilhões, em que o Robson ele é acusado de fazer desvios de 120 milhões de reais, que não é pouco dinheiro, da igreja, a partir de doações de fiéis, ela sempre negou qualquer ação ilícita ao padre Robson, relacionada ao padre Robson. Ele diz que se houve um erro ali, foi um erro pontual, que não teve qualquer motivação aí para tentar surrupiar os cofres da igreja, no caso aí os cofres da FIP, que foi uma associação criada pelo próprio religioso. Só que, né, gente, a situação nos últimos tempos ficou tão assim difícil que a própria igreja, a própria FIP, tem tomado as suas próprias decisões sem a presença do padre Robson. Ele foi afastado. Quem está hoje na presidência da FIP é o padre André Ricardo, que diz que contratou uma empresa de auditoria externa, só que essa auditoria já provoca polêmica, porque apesar de haver a auditoria externa, quem continua sendo o presidente da FIP é um padre, ou seja, são pessoas aí ligadas à igreja, o Robson ligado à igreja. Tem gente que desconfia que essas pessoas sejam unidas e que nada vai ser mostrado caso seja encontrado. O padre André ele nega, ele disse que se for achado qualquer coisa, o objetivo dele é justamente tirar qualquer tipo de mancha da Igreja Católica. Já na Basílica do Divino Pai Eterno, quem está à frente é o padre João Paulo dos Santos, que tenta aí seguir o trabalho do Divino Pai Eterno na região de Trindade, em Goiás. É isso, gente. A notícia está dada. É uma notícia bombástica relacionada ao Fantástico. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.